gente continua falando sobre educação, porque um professor está percorrendo o Brasil realizando palestras de motivação para outros professores também. A gente está recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Amazônia hoje Rodrigo Libânio. Ele é professor, ator, contador de histórias. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, prazer em conhecê-la. Eu percorro pelo Brasil todo contando história e recebo ainda por isso, né? Isso é muito bom, né? A gente percebe, assim, numa conversa rápida com você, uma paixão por contar histórias. Você fala da realidade brasileira na educação para outros professores? Sim, sim. Eu falo principalmente do professor na sala, das dificuldades que o professor tem na sala de aula de estar contando histórias, da dificuldade do professor pegar um livro e contar histórias com 30, 40 alunos na sala. Falta um professor, tem 60 alunos que tem que dividir as turmas. Eu falo da calça taquetel, tênis e o Dorflex no bolso, que o professor vive com a dor nas costas, né? É o único que tira um diploma e olha para o chão, porque tem que olhar para o chão e trabalhar com o educador, né? Tem que trabalhar com as crianças no chão. Então, eu falo da vida mesmo do educador, porque eu sou filho de professor, né? Eu cresci com uma mãe em casa, tendo 2 cargos, trabalhando o dia inteiro, saindo 5 da manhã de casa, chegando às 10, quase 8 da noite, tendo ela 5 minutinhos por dia, 6 minutinhos por dia, e achando que ela não gostava da gente porque a gente não sabia, a gente é criança, né? Então eu levo essas informações para os educadores de eles se valorizarem mais, né? Se colocarem em primeiro lugar. Mas é muito difícil o professor se colocar em primeiro lugar, porque ele coloca o mundo na sua frente. Ainda mais porque ele é centralizador. Vem cá que eu cuido, vem cá que eu cuido, vem cá que eu cuido. Então o que eu levo para esse educador é se colocar em primeiro lugar, é se amar mais. Não é isso, é amor próprio, não é ser egoísta, né? É você ter amor próprio. Porque se você se gostar, se você se amar mais, você vai conseguir dar uma boa aula, você vai conseguir trabalhar melhor seus alunos. Porque o salário já é difícil, 2 cargos já é difícil, ter tantos alunos já é difícil, a escola já é difícil. Então eu sempre levo essa magia do contar histórias para o educador. E minha mãe ensinou de uma maneira muito legal, que de vez em você colocar o dedo na cara e você falar para a pessoa que ela está errada, você conta uma história, a pessoa se diverte e fala, eu sou assim. E aí você não acaba tendo problema com ninguém. Então a narração de histórias ajuda muito a despertar a imaginação, não só da criança como do professor também, né? Assim, até pouco tempo existia uma relação bem próxima assim, entre alunos e professores, uma relação bem amistosa. Hoje a gente percebe assim, nas salas de aula um certo distanciamento, né? E isso faz parte dessa falta de motivação também dentro das salas de aula? Eu falo que o professor ele é um educador hoje, né? Porque ele educa aluno, pai, mãe, vó, avô. Então o professor tem que educar toda uma comunidade. As referências são outras hoje, né? Nós somos filhos da nossa época. Hoje, antigamente a professora era respeitada no sentido de, se você chegasse em casa e falasse, mãe, a professora falou isso, a tua mãe brigava com você porque a professora estava certa. Qualquer coisa que você chegar em casa e falar, mamãe, a professora falou isso, eu vou lá falar com ela, o que ela pensa que ela é, e não sei o que, não sei o que. Então, hoje a figura do professor não é tão respeitada como era antigamente. Não dizendo se o tradicional construtivismo está certo ou não, mas dizendo em relação ao educador, de ensinar esses alunos a trabalhar, a se expressar, a ser um aluno melhor. E nesse ponto, o professor acaba sendo muito deixado de lado, né? Não só pelo professor, não só pelos alunos, mas por toda uma sociedade, né? Você está fazendo uma especialização em contação de histórias. Isso. Tem um livro que conta histórias. Por que essa paixão por contar histórias? Já vem da minha mãe. Minha mãe, depois que assistiu o Rubem Alves na década de 70, né? Esse livro se chama Eu Gosto Muito da Minha Avó é muito legal, eu gosto muito dela. É o título do livro, coube na capa. Impressionante, coube na capa, né? O ilustrador é o Danilo Marques. E esse livro eu lancei o ano passado, quando meu pai fez 1 ano que ele tinha falecido. Eu vendi 5.000 cópias desse livro ano passado, o Faustão falou dele no programa, né? Deu muito certo. A criança não alfabetizada lê pelas imagens, né? Tem tudo a ver com educação. Tem tudo a ver, ainda mais fala da família, né? Que fala da minha geração, fala da minha relação com a minha avó, minha relação com a minha mãe. Todo adulto que lê fala assim, minha mãe era assim, minha avó era assim, meu pai era assim, meu avô era assim, e resgata muito a leitura com os professores junto aos seus alunos, né? É uma leitura para crianças? Também, mas para adultos também. É para todo mundo, né? Eu acho que todo livro é para todos, né? Eu não coloco faixa etária nos meus livros, porque eu acredito que se você colocar, você limita muito a pessoa a pegar o livro e falar, isso é para 7 anos ou para 8 anos. Eu tenho senhoras que leem e falam, nossa, eu sou assim.
Né? E tem crianças que lê e falam, nossa, que imagens maravilhosas, eu sou assim acordando de manhã, eu pego o sapato, faço o sapato virar o carrinho, a escova de dente, o homem de bigode, e aí, como vai você, tudo bem? É tudo isso eu falo na história, que são coisas que se perderam com o tempo, né? O videogame, a criança hoje, ela vive em cárcere privado, né? Fica no quarto e no computador. A mãe abre a porta, toca a comida, fecha a porta e fica no quarto. E ninguém conversa mais com ninguém, ninguém troca mais ideia com ninguém, as pessoas não conversam mais, não escutam mais ninguém. Está tudo né? muito mais distante hoje. Distante porque hoje a gente conversa mais pelo... a criança que nasceu a partir de 2000 não sabe o que é o mundo offline, né? Então as pessoas não conversam mais com as outras, elas conversam pelo WhatsApp, você senta numa mesa e ninguém conversa com ninguém. Então esse resgate é muito importante. E a pós que eu trouxe de narração de histórias aqui para Macapá, é uma pós em que eu faço, trabalho o educador, trabalho o advogado, trabalho qualquer pessoa que trabalha na área em que tem que se falar com o público, tem que falar com o público sobre narrar histórias, né? Montar banquetes em sala de aula, fazer coisas diferentes, desde trabalhar o corpo do educador até trabalhar as narrativas de Machado de Assis, né? Você começar a narrativa com o homem até chegar à essência da linguagem do bebê, né? Para você entender perfeitamente como é que é a narração de histórias, né? Então eu trouxe essa pós para cá, com a Faculdade Campos Elíseos, né, que é uma faculdade reconhecida pelo MEC, os cursos estão aí, o site é o www.fce.edu.br, em que as pessoas podem acessar, fazer suas matrículas, em que os cursos estarão começando agora no mês que vem. Uma realidade nossa aqui, a gente percebe nas escolas assim como um todo, uma certa insatisfação assim, de parte dos professores. Acho que não são motivados mesmo, né? Tem vários problemas, falta de estrutura, salários baixos, pelo menos essas fazem parte das reivindicações sempre que há protestos. Né? E hoje também uma outra realidade muito mais preocupante, que é a violência nas escolas. O professor está sofrendo violência dentro das escolas, é uma realidade nossa aqui na Amazônia. Né? Você tem essa resposta do seu público nas suas palestras de autoestima, né? Você consegue resgatar essa motivação? Sim, mas isso não é só aqui, tá? Isso é todo o Brasil. Essa parte da violência, essa parte do professor ser sucateado, essa parte do professor não ter acesso, é todo o Brasil. Né? Todo lugar que eu vou, existe essa situação no Estado, prefeitura. Então você tem que sempre resgatar essa coisa com o educador. A primeira coisa é você tentar olhar nos olhos do professor e tentar fazer com que aquela cara que ela está não é para você. De repente aquela cara feia que ela está olhando para você não é para você. Muitas vezes elas desabafam com a gente, sendo que ela só quer falar com você, ela só quer conversar com você. E ela quer desabafar e fala, e fala, e fala, e não é com você aquilo. Ela só quer soltar o que ela está sentindo e passar aquela raiva para você. Então, nas minhas oficinas, elas dão muita risada, porque eu falo da realidade delas, só que é uma risada nervosa. É uma risada de dificuldade que elas têm. Porque elas falam, meu Deus do céu, como eu sou apaixonado pela minha profissão, e eu estou escutando um homem dizer, olha a minha realidade. Então, eu quero escutar esse rapaz. Eu quero escutar esse homem, o que ele tem para me dizer. Né? Eu sempre aprendi duas coisas. Não tem com o que brincar, brinca com o que tem. Não tem espaço para brincar, brinca com o espaço que tem. Se você tem uma escola pequena, tenta trabalhar com o espaço que você tem. Se você tem uma escola muito grande, aonde você vai trabalhar? O que você vai fazer? Então você tem que estar sempre reinventando. Você tem 200 dias letivos de aula. Você não tem 200 dias legais. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem. Tem dia que você tem uma história maravilhosa. Tem dia que você vai contar uma história para o 5º B, recebe bem. Recebe como um banquete a sua aula, mas o 5º A recebe como um PF. Né? Tem sala que é difícil. A escola de manhã é uma escola. A escola da tarde parece que as crianças vêm de outro planeta. Parece que as mães deixam ligado na tomada, tiram da tomada e mandam para a escola. Porque eles vêm numa agitação, vêm numa loucura e tudo isso desgaste o professor. Você tem uma palestra, né, hoje, gratuita, inclusive, para os professores. Isso, aqui no SESC da cidade, né, às 6 horas da tarde, porque eu falo assim, que todo professor, quando chega ao final de semana, sabe o que ele quer? Silêncio. Ele não quer ver um barulho, ele não quer escutar nada, porque ele está o dia inteiro ouvindo criança, o dia inteiro ouvindo os professores, ele quer silêncio, ele quer descanso. Mas aí todo mundo acha que ele é antissocial porque não entende que ele trabalha com educação. Só quem trabalha com educação entende a linguagem do outro educador, né? A gente conversou com o Rodrigo Libânio, professor, ator, contador de histórias. Muito obrigada pelas suas informações. Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.